Olá, para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Suzana e nós somos o Tropa de Elite de Jesus. E esse aqui é um braço ministerial, né, que é os Jovens do Tropa. Aqui nós vivemos a maravilhosa graça e manifestamos o reino de Deus. Nós somos um ministério comprometido com a palavra de Deus, a sã doutrina e a obra do reino de Jesus, até que ele venha. Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online, aqui pela plataforma Zoom, e nós vamos deixar todos os detalhes aqui na descrição do vídeo, amém? Esteja conosco, acesse nossas redes sociais, nós vamos deixar tudo disponível aqui. Então, vamos orar? Papai Santo, nós te louvamos por esse tempo precioso. Obrigada, Pai, por separar esse tempo para nós, para que a gente aprenda mais a Tua palavra, para que a gente receba no nosso coração essa semente poderosa que é a Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço por cada vida que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para estar aqui nessa reunião. Obrigada, Pai, por nos escolher como teus filhos amados. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que guarde as conexões, guarde a internet, os aparelhos, que tudo aconteça segundo a tua vontade, conforme o Senhor já determinou antes da fundação do mundo. Obrigada mais uma vez, Papai, por esse tempo precioso. Amado Espírito Santo, tu tens liberdade aqui em nosso meio. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver alguns pontos que a gente pode aprender com a vida de Davi. Então, é importante você, quando eu estiver explicando aqui, você se colocar no lugar mesmo dele, né? Se colocar no lugar de Davi. O texto para a gente ler está em 1 Samuel, no capítulo 16. Então, Antigo Testamento, né? Vai passar ali os 5 primeiros livros. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1 Samuel. Então, se você tem a sua Bíblia, pode abrir. Vamos lá. Para quem está junto aí para acompanhar com a Bíblia, acho que é importante, né? Quem já encontrou, diz amém. Quem não encontrou, diz misericórdia. Lembra que a gente escutava essas coisas? Então, vamos lá. Posso ler? 1 Samuel, capítulo 16. Vou começar a ler, tá? O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo, vá para Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele e, tremendo de medo, perguntaram: tu vens em paz? Respondeu Samuel: sim, eu venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. E o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o Senhor vê a aparência, mas o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu esse. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estão todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu na presença de seus irmãos
E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Até aqui a gente vai ler. Então, vamos lá. Eu vou explicar o que estava acontecendo ali. O povo tinha pedido para Deus um rei, né? Eles tinham pedido que eles queriam ter um rei para eles agora, para mandar neles. E Deus tinha dado um rei chamado Saul. Mas ele fez o que não agradava ao Senhor. Então, o Senhor decidiu levantar outro rei para o povo, né? Porque o Saul foi reprovado ali. Então, esse Samuel aqui, ele era o profeta. Era o homem que Deus usava para falar com o seu povo, né? Era ele que ouvia, que transmitia os recados entre o povo e Deus. Era ele que fazia sacrifícios pelo pecado do povo, etc, né? Então, ele estava triste, o profeta Samuel estava triste, porque Saul tinha sido rejeitado, tinha sido reprovado ali. E Deus fala aquilo que nós lemos ali, né? Não chore mais, pega o chifre de azeite, vai lá e unge outro que eu vou te mostrar. Então, Samuel pegou o chifre de azeite. O que é isso? Ele pegava um chifre, ele misturava azeite, né? Que era o mais puro azeite da oliva, com alguns perfumes ali, umas especiarias, né? E o profeta tinha que ungir a pessoa para uma missão, aquela pessoa que Deus escolheu para uma missão especial ali, né? Então, ele fazia isso na pessoa que era escolhida por Deus. E Deus havia dado uma ordem para ele fazer isso. Davi foi separado, ou seja, ele é ungido, né? Ele é o separado para ser rei de Israel. Então, ele tinha uma missão especial para Deus, além dos dons, dos talentos que ele já possuía, né? Todos nós recebemos, né, talentos quando a gente nasce. Nós temos dons já naturais, né? E nós aqui nesse grupo, nós também fomos separados para Deus. É por isso que nós estamos aqui. Claro que hoje não tem mais azeite derramando, né, sobre a nossa cabeça, literalmente. Mas nós temos o Espírito Santo que foi derramado sobre nós. Lá em Atos 2 fala isso, né? Então mudou de azeite para Espírito Santo e glória a Deus por isso. E cada um que está aqui tem uma missão especial que Deus determinou. Cada um com seus dons, seus talentos, suas diferenças, suas qualidades, né? Depois recebe ainda mais, conforme o Senhor vai acrescentando. Mas cada um de nós temos isso. Mas, Suzana, eu não sei qual é a minha missão. Davi também não sabia aqui ainda. Então, não se preocupe com isso, porque na caminhada com Deus, você vai descobrir. Você vai descobrir as coisas que o Senhor deseja para você. Aproveite esse tempo para você usar o que você sabe fazer de melhor e faça para o Senhor. Aquilo que você sabe fazer, use para o Senhor. E veja só como Deus faz. Cada um de nós é de um local diferente, um está em Itajaí, outro está em São Bento, outro está em Joinville, outro, né? Cada um está num canto diferente, cidades diferentes, idades diferentes, e estamos aqui todos nesse mesmo grupo. Cada um com seu dom, com suas qualidades, um já vai edificando e acrescentando na vida do outro, né? E assim é que o Senhor vai fazendo conosco. Então, voltando ali para Davi, a Bíblia, ela não dá detalhes, mas eu me baseando no contexto ali, na cultura da época, né, naquilo que o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, eu fui criando aqui um cotidiano da família de Davi. Então, como que era a família de Davi? Nesse tempo aqui, Davi tinha entre 14 e 17 anos, aproximadamente ali, né? Na verdade, a gente precisa observar mesmo a maturidade dele. A gente precisa entender aqui, observar que ele era um jovem, um jovenzinho, um adolescente, 14 e 17 anos, a melhor idade de conflitos, né? E ele era o caçula de 8 filhos de Jessé. Isso é outra coisa diferente que Deus faz, porque humanamente falando, seria uma escolha improvável Davi, tanto que confundiu até o profeta Samuel. O profeta achou que fosse um dos primeiros filhos, por 2 motivos. Normalmente era o primogênito que era escolhido para alguma coisa. E como era para ungir rei, teria que também ser um guerreiro forte, né, experiente em batalhas, talvez. Era normalmente o primogênito que era escolhido, e sucessivamente do mais velho para o mais novo. Então, por isso ali que tanto o pai quanto o profeta ficaram apostando que era primeiro o mais velho, né? Além disso, para ser escolhido como rei, teria que ser um homem grande, guerreiro, forte, porque os reis, eles iam na frente das batalhas, né? E aqui Deus nos mostra que ele não tem padrão. Deus não tem padrão como o homem tem, como o ser humano tem. Ele escolhe pelo coração.
Então, ele escolhe quem ele quer, mesmo que isso confunda todo mundo. Por isso que você está aqui hoje. Porque você é um escolhido de Deus. Não duvide disso, não duvide disso. Davi era o quê? O adolescente que cuidava das ovelhas. Os irmãos dele eram o quê? Guerreiros. Os irmãos precisavam ir na academia, treinar, tomar whey, comer ovo, batata doce, né? Eles tinham que ter roupa de marca, roupa nova, tênis bonito, a melhor lança para lutar. Eles tinham iPhone. Os irmãos do Davi tinham iPhone, se fosse nos dias de hoje, né? Porque os irmãos precisavam impressionar as pessoas. Eles tinham que ter um bom currículo, né, para ser chamado para alguma batalha. Então, eles tinham que descansar, eles eram fortes, eram guerreiros, eram bonitões, né? O Instagram deles era cheio de seguidores, dos irmãos de Davi. Mas e Davi? Ah, Davi, querido, né? Davi ficava só no pasto, lá no meio do mato, atrás das malhadas dos animais. E como ele se sujava muito ali, então o que que sobrava para Davi? As roupinhas usadas dos irmãos, que não servia mais, né? O tênis furado, já que ele vai para o meio do mato mesmo, a reba vai ficando para Davi. Então ele volta todo sujo, todo rasgado, né? Não tem problema ele ficar com a sobra. Davi raramente comia, por exemplo, com a família, porque ele estava sempre lá no campo sozinho. Então Davi raramente se sentava à mesa com a família. Essa seria a história sendo contada aos olhos naturais, a quem está de fora olhando. Porque era mesmo o que ele vivia, né? Era isso que ele vivia. Só que Davi nos ensina algo muito poderoso: o seu controle emocional, a sua convicção de quem ele era para Deus. O seu olhar estava sempre nas coisas que não são daqui, terrenas. O seu olhar era espiritual em todas as coisas. Tudo para ele importava o Senhor. Ele não se importava com o que pensavam dele, ou o que faziam para ele. Davi não carregava essas coisas no coração. Ele se importava com o que Deus pensava dele. Ele se importava com o que Deus fazia para ele. As expectativas de Davi estavam sempre em Deus, não na família, nos amigos, na escola, no trabalho ou no dinheiro. Ele esperava em Deus todas as coisas. Vendo a história contada por ele mesmo, se Davi estivesse contando, seria assim: bom dia, pai, pai do céu, né? Bom dia, pai. Ai, ainda bem que eu consegui chegar mais cedo hoje aqui no campo, para ficar aqui com as minhas ovelhas, sem ninguém junto, aqui onde eu posso estar contigo sozinho, escutar o Senhor o tempo todo, porque não existe, Pai, lugar melhor que eu queira estar do que estar aqui na tua presença, sozinho, longe desse barulho, dessa coisa de moda, de rede social, de tararã. Eu quero estar aqui conversando com o Senhor, recebendo respostas, recebendo o teu amor. Eu criei uma canção, lembra que Davi escreve salmos, né? Eu criei uma canção nova, vou cantar aqui para o Senhor. Se fosse mulher, ele diria, vou dançar para o Senhor, né? Então, as pessoas não entendiam o que Davi vivia. Eles não entendiam porque Davi não reclamava, eles não entendiam também porque ele gostava de estar ali. As pessoas olhavam o trabalho dele como um cuidador de ovelhas. Ah, ele é só um pastorzinho de ovelhas. Bom mesmo é ser guerreiro. Isso é bom. Ah, ele é um aprendiz. Ah, ele é um operário. Bom mesmo é estudar num cursinho particular. Mais ou menos assim. Mas Davi não se via como um cuidador de ovelhas. Ele olhava como aquele que passa tempo com Deus. Ele olhava e sabia que estava no lugar onde Deus o colocou. E ali ele honrava e glorificava o Senhor, independente do que ele fazia. E ali ele tinha uma oportunidade para estar sozinho com o Pai todos os dias. Ele tinha tempo com Deus. O que os outros pensariam? Nunca estar a sós com Deus é perder tempo. Por que eu vou ter que ficar 2 horas lá dentro do quarto, 1 hora lendo a Bíblia? Meu Deus, isso é uma loucura. Mas quanto mais tempo com Deus você passa, mais de Deus você recebe. Davi era próspero, gente. Porque a prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não sentir falta de nada. É se sentir completo. E essa completude só se encontra em Deus. Você não encontra em outro lugar. Por que a gente vê tantas pessoas ricas, né? Galera que estuda em boa escola, que só usa roupa de marca, que viaja, que tem iPhone, mas essas pessoas são tristes, são rebeldes,
são vazias, muitas vezes, porque elas têm um vazio dentro delas que não preenche com coisas. iPhone não preenche, roupa de marca não preenche. Não se preenche com pessoas também, com namorado, com família. Esse vazio, a gente somente vai conseguir preencher em Deus. Davi entendeu isso. Esses dias eu fiquei pensando nisso também. Do que eu tenho falta? E você? Pense você agora com você mesmo. O que você sente falta? Eu fiquei pensando, eu tenho tanto na minha vida, eu não tenho falta de nada. Claro que tem coisas que eu quero comprar, tem coisas que eu quero ganhar de presente, todo mundo gosta de ganhar presente. Mas entende? Eu não necessito nada que eu esteja sentindo falta. Não tem nada que eu esteja sentindo necessidade. Hoje, o Senhor, claro, através do meu marido, eu posso ficar em casa, então ele me mantém em casa, eu não trabalho fora. E assim, com isso, eu posso viver muitas coisas boas no Senhor. Eu estou disponível para os meus filhos quando eles vão para a aula, eu estou disponível quando eles voltam da aula, eu estou disponível quando alguém me manda mensagem pedindo oração, precisa de ajuda, eu estou ali disponível, eu posso ajudar naquilo que o Senhor, né, compete ali para a gente, o que coloca na nossa mão, a gente tenta fazer tudo que vem à nossa mão. Eu estou disponível para ouvir a vontade de Deus para mim. Então, eu sou tão próspera. Nós aqui todos somos prósperos. Quem aqui sente falta de alguma coisa? Né? Não somente isso, mas eu tenho saúde, eu tenho corpo perfeito, eu tenho olhos, ouvidos, nariz, estômago, intestino, fígado, pulmão, coração, vesícula, não, mas essas coisas todas eu tenho aí funcionando perfeitamente. As minhas pernas, os meus braços, os movimentos do meu corpo. Eu vivo numa casa, eu tenho família, eu tenho amigos. Eu tenho o meu amado, Jesus. Então, o que eu posso sentir falta? Davi, sendo ainda adolescente, é um exemplo para todos nós. Porque quando eu leio ali no versículo 11, né, que diz ali, Samuel disse para o pai dele ali, estão todos os teus filhos aqui? São todos esses que você tem? E Jessé diz, não, tem o caçula, mas está lá no campo. Dá a impressão ali na leitura que Jessé nem queria trazer Davi, estava desconsiderando Davi. Mas Samuel mandou chamar e disse que ninguém se sentaria na mesa sem que ele viesse. A gente precisa lembrar que a mesa é um lugar de honra, é um lugar de respeito, um lugar de intimidade. Imagine o profeta da nação jantar na sua casa. Eu tenho a impressão que ele disse isso para que realmente Jessé não se recusasse a trazer o filho. Parecia que ele queria dizer assim, não, deixa lá, né? Não, tem, mas não, tudo bem. E Samuel disse, não, ninguém vai sentar na mesa antes que ele chegue. Mas Deus não olha como o homem vê. E ele olhou a sinceridade que havia no coração de Davi. Deus olhou para a integridade de Davi, para a humildade que ele tinha, para a coragem e determinação que Davi já tinha. Ele olhou para a dependência que Davi tinha no Senhor, desde jovenzinho. E é isso que Deus busca. É isso que Deus busca nas pessoas. Pessoas como Davi, que não têm o seu coração apegado a nada, um coração sincero, determinado a amar a Deus sobre qualquer coisa, sem se preocupar com nada. Davi, aos olhos de todos ali, era apenas mais um. Talvez até nós. A gente pode pensar e se sentir assim muitas vezes. Eu sou apenas mais um, né? Uma pessoa comum na escola, uma pessoa comum na igreja, uma pessoa comum no tropa, no trabalho, uma pessoa comum, que jamais vai conseguir, de repente, algo de especial. Mas quem via Davi também imaginaria isso. Jamais imaginaria que um dia ele seria chamado para ser rei de Israel, para impactar tantas vidas, ele seria um homem segundo o coração de Deus. Ou que nós seríamos chamados para dominar as nações. Somos nós oramos e a terra treme, nós oramos e as coisas acontecem porque o Senhor nos ouve nas orações. Nós somos os escolhidos para fazer a diferença na terra. A nossa oração tem poder, a gente precisa ter essa consciência, que o Senhor nos ouve. Outra coisa, né? Imagina o homem mais importante da nação visitar a casa de Jessé, né? Que é o pai de Davi ali. E ninguém avisar o Davizinho que está vindo, o cara importante. Imagine hoje, claro, a gente hoje não tem uma pessoa, né, religiosa assim, mas sei lá, imagina o presidente do Brasil, vem na sua casa e ninguém te avisa.
Ninguém mandou chamar Davi. É ou não é um preparar de Deus para o futuro dele? Ali é Deus pegando Davi, ó, prensando, esmagando ele, fazendo ele resistir a tudo, aprendendo a controlar as emoções, os sentimentos, aprendendo que o mais importante é que o Senhor nunca o esqueceria. As pessoas podem esquecer de você, mas o Senhor nunca vai se esquecer. Ele se importava com Davi, como ele também se importa com você. Ele se importa com você, ele se importa com quando você sofre, ele se importa quando você está feliz. Ele se importa, o Senhor se importa. Jessé mandou chamar Davi. E incrivelmente ele não vem com o coração pesado, cheio de mágoa, né, cheio de ira, cheio de alguma coisa assim, como talvez a gente fosse chegar ali. Ah, não precisa de mim, me deixaram de fora? Agora estão me chamando? Só porque o profeta mandou, senão ninguém me chamava? Ah, me esqueceu, agora precisa de mim? Ninguém vai comer se eu não for? Agora não vou. Muitos falariam assim, né? Mas, gente, fala sério, que menino é esse? Davi foi com o coração entregue, como se nada tivesse acontecido. Porque quem tem um coração segundo o coração de Deus está sempre humilde, não guarda nada dentro, joga fora, é perdoador. E é nessas situações que revelamos o nosso coração. É nessas situações que o Senhor observa o nosso coração, sonda o nosso coração. Daí acontece aquele momento ali, todo mundo, a gente leu ali junto, né? O profeta cumpre a ordem de Deus, né? Davi é ungido, aquele jovem que ninguém dava nada, porque para Deus não importa experiência, não importa idade, não importa tempo, nada disso. O que importa para o Senhor é o coração, o que você carrega no seu coração. A Bíblia diz que o Senhor sonda os nossos corações. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Diz o Senhor em Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Coisa linda esse versículo. Aquele ato profético ali, de ungir a cabeça de Davi, estava comunicando que ele seria alguém muito especial, muito importante, escolhido por Deus para realizar algo muito importante. Até porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou sobre Davi ali. Davi foi ungido, rei no meio dos irmãos. Mas no outro dia, Davi teve que fazer o quê? Cuidar de ovelhas. Não ficou dormindo até mais tarde, dizendo: ah, agora eu sou ungido do Senhor, não preciso fazer mais nada. Não toca em mim que eu sou um ungidão. Mas imagina, receber uma palavra poderosa e no outro dia tudo voltar ao normal. Porque a palavra agora depende de um processo para se cumprir. A palavra profética, ela não quer dizer cumprimento, mas quer dizer que Deus está te avisando o que pode acontecer. As coisas não acontecem no momento, porque nós precisamos estar prontos para receber o que Deus disse que vai entregar, que vai fazer. Eu até lembrei de Gideão. Não sei se todo mundo conhece a história de Gideão, mas a Bíblia conta ali no livro de Juízes, no capítulo 6, que Gideão ele estava malhando trigo no lugar de prensar uvas, ou seja, tinha um lugar para você preparar o trigo, né? E tinha um lugar para você prensar as uvas. Como tinha os inimigos de Israel, eles tinham dominado ali todo o território, aquela coisa toda, os midianitas, né? Então, os israelitas, eles fizeram esconderijos em montanhas, cavernas, enfim. E sempre que os israelitas faziam suas plantações, os inimigos invadiam, destruíam tudo, tomavam tudo que era deles. Estava um troço horrível. Então, Gideão fez o quê? Ele colocou o trigo num lugar de prensar uvas, que era um lugar mais escondido, para preparar esse trigo para que ele não fosse pego, não fosse visto pelos inimigos. E aí um anjo aparece para ele, para o Gideão, e diz assim: Deus é contigo, valente guerreiro. Valente guerreiro? Como assim? O cara estava escondido, com medo, e com razão, claro. Mas ele não estava sendo um valente guerreiro. Mas foi uma palavra recebida do Senhor. O anjo não disse que ele era medroso, derrotado. O anjo disse que ele era um valente guerreiro. Porque Deus te vê como ele te fez, como você é. E Gideão passou por um processo e se tornou, assim, um valente guerreiro. Não vou contar os detalhes ali, que é para vocês ir lá ler depois. Mas é uma história muito legal, muito legal.
Uma palavra em nossas vidas é um anúncio do que o Senhor pode e quer fazer, mas depende também da gente aceitar viver esse processo. Gente, a gente não precisa nem falar o quanto o Senhor espremeu, o quanto o Senhor preparou Davi para esse reinado dele, né, para ele ser rei. Durante todo o processo até ele reinar, foram 14 anos aproximadamente, do dia que o profeta anunciou, ungiu ele até ele se tornar rei. Olha quantos anos passou. Quanto maior o desafio, maior o processo, né? E a gente querendo tudo para ontem, né? Se não acontece no dia que eu escolhi, que eu pedi para Deus, aí já começa a reclamar. Já começa a dizer que Deus esqueceu, ou que é indigno, ou que não merece do que é de Deus, porque não vai receber nada, porque é assim mesmo, eu já sou isso, eu já sou aquilo. Não é assim. Deus faz no tempo dele. Deus faz assim mesmo. Ele anuncia na sua palavra ou através de alguém o que vai fazer, o que deseja sobre a sua vida. Por isso é tão importante ler as escrituras, estar aqui nas reuniões, porque Deus fala conosco. Mas como você vai reagir depois que você já sabe? Por exemplo, ele disse hoje que cada um que está aqui foi chamado para algo grandioso. Como você vai se comportar depois disso? Deus está dizendo que quer você na obra, quer você com ele. Para o cumprimento da palavra, existe um caminho que se chama processo. É no processo que a azeitona vira azeite. É no processo da uva pisoteada que ela vira vinho. É no processo que se cumpre princípios. É no processo que existe a prova. É durante o processo que as provas mais difíceis aparecem. Porque o seu caráter vai ser provado. E você precisa ser provado e aprovado para receber o que Deus te promete. Por exemplo, uma ótima proposta de emprego para ganhar super bem, mas precisa mentir no trabalho. Será que Deus te deseja nesse emprego? É durante o processo que a gente precisa decidir. É durante o processo que você recebe um troco a mais, um erro na hora do supermercado, sei lá do que, justamente quando você está naquela pindaíba, sem dinheiro. Cara, veio 30 conto, 40 conto a mais. E esse troco era certinho o valor para completar uma conta que você tem para pagar mais tarde. Ou daria para juntar aí no cinema. Será que Deus deseja que você use esse troco? Ou que devolva? É durante o processo que você precisa decidir. Ninguém vai te ensinar isso, ninguém vai te mandar fazer. Você precisa decidir essas coisas. Você vai ter pessoas que apontam um caminho para você, mas a decisão vai ser sua. É no processo que aparecem aqueles amigos que parecem ótimas pessoas, fazendo propostas estranhas. Matar a aula, mentir para o professor, mentir para os pais, colar na prova. Será que Deus deseja esses amigos para você? É no processo que aparecem fotos e vídeos no teu celular e que tu já sabe que não deve nem olhar, nem abrir. Mas quem sabe só uma olhadinha, nem dá nada. Será que Deus deseja isso para você? É durante o processo que você precisa decidir. É no processo que eu tenho a oportunidade de honrar meu pai, minha mãe, ou de desobedecer, reclamar, xingar. É no processo que aparecem as propostas mais enganosas. É durante o processo que você precisa decidir. Cuidado, cuidado para você não ser reprovado e atrasar o processo. Ir para o final da fila, sabe? Ficar ali, ó, rodando igual o povo ficou lá no deserto 40 anos porque foi reprovado no processo. O coração de Davi foi a chave para ele se tornar quem ele se tornou. Por isso que a Bíblia diz, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, lá em Provérbios 4. Tudo isso foi parte do processo na vida dele. Entre os processos que Davi viveu, foi processo com os irmãos, Davi viveu, ele teve que provar ali um controle emocional, mesmo quando havia diferença ali, né, entre os irmãos, toda essa situação ali que a gente viu, Davi nunca se deixou afetar. Ele sempre guardou o seu coração dessas coisas. Processo com seu pai, mesmo passando por dificuldades ali com o pai,
que sempre puxava pelos outros irmãos ali, só ele que ia lá para o campo. Relacionamento. Ele sempre foi obediente e sempre honrou os seus pais. Veja bem, o erro do outro não me dá o direito de errar também. Se meu pai errou comigo, se meu amigo errou comigo, se meu irmão errou comigo, o erro do outro não me dá o direito de errar também. Eu não preciso me defender, meu advogado é Jesus, ele que vai cuidar da minha causa. Quando alguém me machuca, eu não posso pensar em fazer o mesmo. Eu não tenho esse direito, eu tenho que responder o contrário. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, diz a Bíblia em Romanos, no capítulo 12, versículo 21. Isso é importante a gente avaliar, porque pessoas vão errar com você. Mas como você responde a isso, depende do teu processo também. Teu coração mostra isso. Davi também passou por um processo com Saul. Saul era rei dele, e ele tinha um rei que invejava ele toda vez que ele vencia batalhas. Saul perseguia Davi tentando matar ele, mas ele nunca desonrou a liderança dele, que era o rei Saul. Ele nunca desonrou. De repente é um professor chato que te persegue, de repente é um patrão que te persegue, ou um padrasto, ou um pai, sei lá. Mas Davi nunca desonrou a liderança dele. Isso é um princípio do Senhor. Teve o processo com Golias, desafiando gigantes. E gigantes aqui a gente entende que são todas as dificuldades que aparecem na nossa vida. Ele nunca duvidou que venceria com o Senhor os desafios da vida dele. Porque se a gente vai ler a história, não foi só esse gigante que ele enfrentou, não foi só Golias. Ele enfrentou o urso, o leão, na noite lá, no meio dos bichos no campo. Teve outros gigantes. Ele venceu o gigante sem desonestidade, sem desonrar a Deus e dando glória ao Senhor quando ele foi honrado. Existem muitos gigantes que nós temos que enfrentar na nossa vida. Saúde, financeiro, sentimento, vergonha, ansiedade, depressão, medo, vício, uma pessoa, um pecado. Mas com o Senhor nós conseguimos derrotar todos esses gigantes. Aliás, quando Davi sabe que precisa enfrentar o gigante Golias, Davi chega lá, percebe o que está acontecendo e ele vai para a luta. Davi não foi atrás de nenhuma confirmação, nenhum sinal que vem de alguém, ou não, deixa eu ver se realmente é isso que Deus quer. Será que eu preciso lutar contra Golias? Não. Sabe por quê? Porque a fé não pede sinais. Quem pede sinais é a dúvida. Davi não tinha a menor dúvida. Pense nisso, você precisa agir. Precisa pedir ao Senhor ajuda e agir. Porque todo gigante no nosso caminho tem que ser derrotado. Todo gigante no nosso caminho tem que ser derrotado. A gente não precisa de confirmação para fazer o que tem que ser feito. Não precisa de confirmação para ser correto, para ser íntegro, para parar de pecar, para ter uma vida voltada com o Senhor, cumprir a vontade do Senhor. Ninguém precisa confirmar isso. É isso. Tem que fazer. Davi aceitou ser um instrumento do Senhor naquela batalha. Ele simplesmente foi o que ele deveria ser. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Davi tinha uma única arma que poderia derrubar Golias. Não era a funda. Era a confiança de quem era o Deus de Israel. Era a confiança de quem era o Deus dele. Ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que não era ele que vencia as batalhas, era Deus, que ele era só um instrumento. Com quais armas nós estamos lutando? O que nós temos usado para enfrentar os nossos gigantes? A Bíblia é uma poderosa arma, é uma espada. Fica a dica aí. Então, só recapitulando aqui, entre os processos do Davi, né? O que ele viveu, processo com os irmãos, controle emocional, guardando o coração, processo com o pai, honrando os pais, processo com o rei Saul, honrando a liderança dele, processo com Golias, com os gigantes que ele teve que desafiar, né? Que ele não negou, que ele foi para cima, processo com ele mesmo, de se manter humilde quando ele foi honrado, de se manter íntegro, de se manter fiel no Senhor, de confiar no Senhor. Muitos processos. Mas depois disso, vem o resultado. Lá em 2 Samuel, no capítulo 5, quando o povo se reuniu, ele foi honrado por eles. Ele foi reconhecido como rei. Ele não precisou dizer assim, gente, olha só, eu sou rei. Sabe o que é? Deus me ungiu, eu sou rei. Não. Através das atitudes dele, do coração dele, do comportamento dele, ele foi reconhecido.
Davi foi colocado no meio deles e foi ungido no meio do povo de Israel. Davi não chegou ao trono, foi o trono que chegou até Davi. 2 Samuel 5,12 diz, então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de seu povo Israel. Deus só trouxe o trono até Davi depois que ele se mostrou responsável nas pequenas coisas, fiel aos princípios, depois de passar por todos os processos. Nós aprendemos, então, que Deus nos dá o anúncio. Nós precisamos passar por um processo de honrar irmãos, pais, líderes, resistir ao processo que Ele nos coloca, resistir às coisas que estão aí sendo oferecidas no mundo. Mas a concretização vem. Ele entrega, Ele é fiel. E acontece quando todos te conhecem, te reconhecem como um representante de Deus na Terra. Você hoje está representando Deus na Terra? Não atrase seu processo. Não resista mais. Amém? Vamos aceitar nossos processos, ter Davi como nosso exemplo. Amém? Glória a Deus por isso.